Opa, tudo bem? Vou começar uma nova série de vídeos agora para começar a prova do ITA, começando com a prova de Química de 2004. O, como o ITA tem muita questão, são 30 questões em cada prova, se eu for fazendo uma por uma sempre, vai demorar muito para acabar. Então eu vou, dependendo da questão, se ela for muito longa, vai ser um vídeo só. Se for uma questão curtinha, eu vou botar duas questões num vídeo. Nesse vídeo, por exemplo, são duas questões muito curtas. Então eu vou botar duas questões num vídeo só, que é a questão 1 e 2, eu já meio desenhei ali os alternativas e tal. Porque elas são bem rapidinhas as duas. Bem, a gente vai começar com a questão 1, que vocês vão ver aí. Estão vendo aí? Que ela é de calor de formação. É uma parte da quando tu estuda entalpia, tu estuda esse tipo de entalpia, que é a entalpia de formação. Tem três tipos de entalpia, tem a lei de Hess, a entalpia de formação e tu pode calcular a entalpia também por ligação, entalpia de ligação. E quando tu estuda entalpia de formação, tu estuda o calor de formação de cada composto e como é que isso acontece. Então essa é a questão 1, que vocês viram aí. O que ele quer na questão 1? Ele quer saber qual que é a reação química balanceada para a formação do óxido, vou até escrever aqui, ó. Opa, vou até escrever aqui. Óxido de ferro 2. Bem, primeiro a gente tem que descobrir qual que é esse composto. Não é difícil, né? Quando ele indica ferro 2 aqui, isso indica o NOx do ferro. Então esse ferro ele tem NOx mais 2. 2 mais. Se ele é um óxido, ele é um composto binário. A definição de óxido, né? É um composto binário com oxigênio. Então ele vai ter ferro e oxigênio, só que o NOx do ferro é mais 2. Como o NOx do oxigênio, se ele não for um peróxido, nem um superóxido, ele vai ser menos 2. Para combinar ferro mais 2 com oxigênio menos 2, as cargas se anulam, né? E dá bem certinho FeO. Esse é o óxido de ferro 2. O óxido de ferro 3 seria esse aqui que está desenhado aqui, ó. Existe um outro, o tetróxido de triferro, que é a magnetita, mas aí ele é uma combinação do óxido de ferro 2 com o óxido de ferro 3. Que é a magnetita porque ele é magnético, que a fórmula dele é Fe3O4, mas esse aqui é uma combinação. Ele é FeO.Fe2O3, é uma combinação dos dois. Tá? Só para um pouco de inorgânica para lembrar. Tá, mas ele quer do FeO. Como é que funciona calor de formação? É bem tranquilo. A reação que dá o calor de formação é uma reação que ela tem que ter como base os compostos em sua forma mais estável, substância simples. Isso são os reagentes. Substância simples. E a terceira condição é que tem que formar 1 mol sempre. Se formar 2 mols vai ser o dobro, né? Então, para ser o calor de formação de 1 mol, tem que ser 1 mol para formar. Então, tem que atender essas três condições. Os reagentes, eles têm que estar... Os reagentes aqui, né? Pode pensar reagentes. Eles têm que estar nessa forma mais estável. As substâncias nos reagentes têm que ser simples. E o mol sempre. Então a gente quer formar FeO. Olha como é fácil. Bem, primeiro eu tenho que formar 1 mol dele. O que não tem 1 mol dele está errado. Porque aí não vai ser o calor de formação. Vai ser 3 vezes o calor. Nesse caso aqui está errado porque forma 3. Nesse caso aqui não forma só a substância. Não forma só o FeO. Forma oxigênio. Então está errado também. Nessa daqui forma carbono grafite. Está errado. Só pode formar o composto que eu quero. Óxido de ferro. Essa aqui também está errada. Porque forma mais compostos. Já tem a letra B marcada de cara. Mas vamos ver se atende as outras condições. Bem, formou 1 mol dele só. Isso. Substância simples. Ferro e O2 são substâncias simples. Perfeito. E agora, o ferro sólido é a forma mais estável do ferro? É, porque o ferro é um metal. Metal, a forma mais estável dele é sólida. Não vai ser líquido. Não, o mercúrio é líquido, só o mercúrio. Mas tirando o mercúrio, todos os outros metais são sólidos, a forma mais estável.
Então tá certo, nem vai ser gás, né? Absurdo, um metal gasoso é muito difícil de conseguir. Oxigênio, a forma mais estável dele é o O2, não é oxigênio puro, tu não encontra O sozinho, isso não é estável. O mais estável é o que a gente encontra no ar, que é o O2. E o O2, a forma mais estável dele é gasoso, né? Ele é um gás, temperatura ambiente, tudo, né? Ok, então tá certo, também. Fechou. Os outros têm alguns erros ali, né? Primeiro que o Fe2O3 seria o óxido de ferro 3, então tá errado. CO não é substância simples. CO2 também não é substância simples. Enfim, alguns erros ali. Com isso, isso aqui vai dar o ΔH de formação do FeO. Ok? Aqui eu tenho o ΔH de formação dele. Porque o ΔH de formação do ferro sólido e do oxigênio gasoso é 0. Então, vai dar bem certinho o ΔH de formação do FeO, se tu calcular. Fechou, então, letra A. Número 1 quer dizer letra B, né? De Brasil. Vamos para 2 agora. Na questão 2, eu vou mostrar lá para vocês. Ele te dá 4 reações e ele pede qual delas a gente pode considerar que representa uma reação de combustão. Ok? É tranquilo. Eu vou explicar o que é combustão, mas vocês viram a questão aí, daí ele dá umas alternativas, enfim, quais que são. Para ser uma combustão, teria que ter duas condições. A primeira tem que ser uma reação de oxidação. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ter um aumento de NOx. Oxidação tem um aumento de NOx. No caso do composto, porque tem o reagente oxidante, então o reagente oxidante vai aumentar o NOx. Vai ter que ser uma reação redox, então. Tem que ter uma oxidação. Só que não é só isso. Se tem uma oxidação, é uma reação redox. Mas para ser uma combustão, tem que ter o oxigênio envolvido. Isso tem que ser. Para ser uma combustão, tem que ter um oxigênio envolvido. De cara, todas as reações têm oxigênio envolvido. Primeiro ponto já tá lindo, né? Oxigênio envolvido. Agora, todas as reações ali têm um aumento de NOx? Vamos ver. Na primeira, vamos ver. Aqui a gente tem o composto. Bem, composto orgânico, o NOx dele é meio diferente, porque cada carbono tem o seu NOx. Para te enxergar o NOx de cada carbono, tu tem que abrir o composto e ver quem está ligado. Mas a gente pode enxergar pelo NOx médio. Esse carbono ele tem um NOx médio entre todos os carbonos. E é bem fácil de enxergar. Tu faz como tu faria na reação normal redox. O H é mais 1, então aqui eu tenho mais 8. Para fechar zero, eu tenho que ter menos 8 aqui. Só que eu tenho 10 carbonos. Então eu tenho que cada NOx dele é menos 10 oitavos. O NOx médio, isso é NOx médio, não é o NOx de cada carbono. Nem tem como um carbono ter um NOx fracionário, né? É um NOx médio. Mas é o suficiente para ver se ocorreu uma oxidação. É para ocorrer, né? Isso aqui é uma reação de combustão clássica. O NOx do CO2 é o maior NOx possível para o carbono. Ele é mais 4, porque cada oxigênio é menos 2, né? É o maior possível, inclusive, para o carbono. Então, claramente, o carbono oxidou, né? Então, é uma combustão. Tranquilíssimo. E é uma combustão completa, porque formou o composto com o maior NOx possível, que é o CO2. Quando forma só CO2 e água, é uma oxidação completa. É uma combustão completa. Na segunda, ele não forma só CO2. Ele forma um outro composto que é um ácido. Bem, vai ser uma oxidação? Vai. Tu pode fazer o NOx médio também. Só pegar aqui para vocês verem o NOx médio. Eu tenho C10H8, é o mesmo composto. Então aqui é menos 10 oitavos, né? Nesse composto orgânico aqui, eu posso juntar tudo para pegar o NOx médio para vocês verem. Então eu tenho 8 carbonos, eu tenho 6 hidrogênios e eu tenho... 8 hidrogênios, né? 4 mais... Não, 6, desculpa, 6. E eu tenho 4 oxigênios. NOx do oxigênio é menos 2. Então ficou menos 8. NOx do hidrogênio é mais 1, mais 6. Para fechar aqui falta mais 2. Como tenho 8, mais 2 sobre 8. De menos 10 oitavos para mais 2 oitavos, oxidou, né? E o CO2, novamente, oxidou também. Isso é uma oxidação. Em geral, alcanos, tu podia pensar também como orgânica, isso aqui é um alcano, né? Um alcano, quando ele vai para um composto oxigenado, seja um álcool, seja uma cetona, seja um aldeído, seja um ácido carboxílico,
é uma oxidação. Em geral, em orgânica, tu adicionar oxigênios no composto orgânico, tu oxidou ele. É bem plausível isso. Normalmente acontece assim. Então, é uma oxidação, o oxigênio envolvido é uma combustão também. O terceiro é a reação clássica da oxidação da glicose no nosso sangue, né? No nosso corpo. O açúcar, ele é oxidado para formar energia e o gás carbônico e água. Novamente é uma oxidação. Pegar o NOx médio aqui, tu pode fazer também. É menos 2, né? Cada um vai dar menos 12. Mais 12 aqui. O NOx médio é 0. De 0 para mais 4. Matou, né? Tranquilíssimo. Oxidação também. E com oxigênio envolvido é uma combustão. É a queima da glicose, da frutose, da galactose no nosso sangue. Ok. Agora a 4. A 4 tem etanol com oxigênio formando carbono. E 3H2O. Bem, novamente pode pegar o NOx médio, vou fazer aqui embaixo. Tu pode enxergar isso aqui como C2H6O. Menos 2 aqui, ficou menos 2. Aqui é mais 6, porque cada um é mais 1. Para fechar, esse aqui tem que ser menos 4, né? Para fechar. Então, cada um é menos 2, o NOx médio, né? De menos 2 para o carbono sozinho, o NOx é 0. Lembra, composto isolado, o NOx é 0. Então, de menos 2 para 0, aumentou. Então, oxidou também, né? Oxidou também. Ou seja, uma oxidação. Isso é uma oxidação, é uma combustão incompleta, porque tu formou carbono. A combustão completa vai até CO2. Tu forma CO ou carbono sozinho, fuligem, a gente chama de combustão incompleta, porque não tinha oxigênio suficiente. Ó. Então, nota que só tem 1 mol de oxigênio, teria que ter mais para oxidar mais. Mas é uma combustão também. Com isso, a gente marca a alternativa E. Todas são reações de combustão, porque todas envolvem oxigênio e em todas ocorreu a oxidação do composto com carbono, do composto orgânico. Ok? Bem, é isso. Essa última é legal de se tocar, porque às vezes tu pensa, nem eu falei, em geral em composto orgânico, quando tu forma coisa com oxigênio, tu gera oxidação. Mas o etanol aqui, ele formou carbono fuligem, mas é uma oxidação também, porque o NOx aumenta, tá? É uma combustão incompleta. Bem, então é isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação quando eu ver vídeo novo. Na próxima eu vou ver quais são as próximas questões, dá para fazer 2 no mesmo vídeo de novo. Mas é isto. Na descrição do vídeo eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em aula particular também. E valeu então, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau!